Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. No ar mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Uma quarta-feira de expectativa, né? Mesmo porque daqui a pouquinho, sabe o que tem? Tem o Corinthians. O Corinthians vai tentar vencer aí mais um jogo da Libertadores. Agora é mata-mata. Quem perder, cai fora. Então, boa sorte aos meus amigos corintianos, que são muitos, né? É uma pequena brincadeira aí na abertura do programa. Bom, no último sábado nós conversamos com o Sidney Aranha, né? E o tempo em televisão é curto, né? Nós somos escravos do tempo, infelizmente. E eu pedi para que o Aranha ficasse, né? Para nós gravarmos mais um programa para esta quarta-feira. E o Aranha gentilmente atendeu o nosso pedido e está aqui para continuar o nosso bate-papo, porque agora nós vamos falar muito de política, da perspectiva, das eleições, a ansiedade, o que pode, o que não pode, o STF tira isso, põe aquilo. Aí, desde 2006, novas regras das eleições, não pode brinde, não pode camiseta, não pode lixa de unha e por aí vai. E o Aranha topou ficar por aqui pra gente bater esse papo. Agora, Aranha, o STF parece que tá batendo cabeça. Então, Milton, eu não falo para você na condição de candidato. Eu falo um pouquinho aqui, vamos primeiro fazer uma abordagem na condição de advogado, depois a gente vai falar um pouquinho na condição de candidato. Eu acho que o STF está dando um mau exemplo para a população brasileira quando a gente vê brigas de vaidades, de egos exagerados na mais alta corte do país. Quer dizer, de Supremo Tribunal Federal, de Supremo já não tem mais nada. À medida em que o César Peluso e o Joaquim Barbosa trocam acusações e de maior gravidade, de uma gravidade imensa essas acusações. E aí eu digo para você que na semana passada o Dr. Ives Granda Martins escreveu um artigo fantástico na Folha, e eu concordo com ele, que é o seguinte: nós vivemos, primeiro, entenda o que eu vou falar para você, sobretudo o pessoal aqui da região da Baixada Santista, que é uma das regiões que tem mais advogados. Nós vivemos, primeiro, um período de judicialização da política. Foi quando todos ficaram quietos e permitiram que o TSE, por meio de resoluções, ceifassem ou modificassem o curso de várias eleições. A questão da verticalização, a questão da diminuição de cadeira de vereadores, porque se você pegar o Código Eleitoral vai dizer o seguinte, acho que no artigo 23, o TSE só pode baixar resoluções para regulamentar as eleições daquele ano, ponto. Não pode legislar. E o TSE legislou e continua legislando. Legislou quando diminuiu a cadeira de vereadores, legislou quando impôs a verticalização. Esse mal contaminou o STF. O STF começou a legislar e continuou esse movimento de judicialização da política. Hoje o STF fala desde aviso prévio até aborto, homossexual, fala tudo. O STF, ao meu ver, está avançando nas suas funções quando a função dele é fazer com que as leis sejam constitucionais, não legislar. E ele vem legislando. E aí cria-se essa briga de vaidade e agora nós estamos sofrendo o segundo fenômeno, a politização do judiciário. Ou seja, todos querem ser protagonistas ou salvadores da pátria de determinado assunto. O que nós assistimos lá é uma briga de egos. E o Ives Granda Martins fala isso muito bem na Folha de São Paulo. E nós estamos à beira de uma quebra da harmonia democrática. Como assim? Se você pegar, isso não é eu que estou falando, é o Dr. Ives Granda, se você pegar o artigo 49, inciso 9 da Constituição Brasileira, ela vai dizer o seguinte: a União, o Poder Executivo, pode interferir em qualquer outro poder, o Congresso Nacional pode interferir em qualquer dos outros poderes para garantir a sua prerrogativa de editar leis. Nós podemos chegar
ao ponto máximo do STF dar uma decisão, o Congresso Nacional se reunir e decidir, nós não vamos cumprir. E aí, meu amigo, quando chega nesse ponto, aí o que começa a valer? A força. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, os ministros do STF têm que entender que os detentores do poder no Brasil é o povo. Os deputados são eleitos para representar a população. O presidente e a presidenta é eleita para representar a população. Os ministros são escolhidos e não eleitos, mas para representar e julgar a população. Se ministro do STF quer ser mais realista do que o rei, quer aparecer mais do que o presidente ou a presidente da República, mais do que o senador, mais do que o deputado, ele que se tire a toga e vá disputar a eleição. Não pode ter esse movimento político que tem o STF hoje. E aí eu vou em seguida te dizendo qual é a consequência disso. A consequência é a desmoralização do judiciário, a consequência é as campanhas eleitorais hoje, quase da Baixada Santista inteira, quiçá do Brasil, estão na base da insegurança jurídica. Se discute hoje muito mais quem é ficha suja, quem é ficha limpa, quem vai ter registro, quem não vai ter registro, e não se discute quase nada de projetos efetivos para a população. E o judiciário contribui com isso, à medida em que ele não fica no pedestal dele de apenas julgar e ele avança para a questão política. Será que eu estou conseguindo me fazer claro? Sim. Agora, Aranha, pelo que você estava falando, então, o STF está prestando um desserviço para a democratização do pleito eleitoral, né? E aí o que acontece? Com o que você fala também, a população fica insegura, indecisa, porque se a população está pensando em escolher o candidato A, mas aí o candidato A vem lá do STF que não pode, que não sei o que, vou pro B. Aí o B também. Aí eu vou pro C. Em quem que eu vou votar? Aí fica aquela... Fica essa insegurança. Insegurança. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu sou a favor do Conselho Nacional de Justiça, eu acho que o Judiciário tem que passar por uma reforma profunda. Está aí recentemente 2 desembargadores, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o atual presidente foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça por fraudes, por indícios muito sérios de desviar dinheiro dos precatórios. Coisa absurda. E isso tem que acontecer. Porque, para mim, bandido é bandido. Ele pode estar de toga ou sem toga, mas bandido é bandido. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o que se está acontecendo hoje no STF é uma insegurança total. Né? Por exemplo, todos nós lembramos, quem milita em política lembra disso. Nós iniciamos uma eleição com tal número de vereadores, acabou, no meio da eleição diminuiu o número de vereadores, as chapas foram montadas por um número, no meio diminuiu. Aí depois o Congresso Nacional aprova uma PEC e volta o número de vereadores. Nós estamos chegando a um ponto do Congresso Nacional chegar uma hora e falar assim, isso aí que está acontecendo no STF é loucura. Nós vamos baixar aqui uma resolução normativa que não se cumpre a ordem do STF. E quando nós chegamos a este ponto, nós vamos vai voltar para o militarismo. Agora, o Aranha, você como advogado, agora eu vou fazer uma pergunta para o advogado Aranha. Essa confusão toda também não é por causa de uma brecha nas leis? As leis não foram mal elaboradas e aí existem as brechas e acaba fazendo com que algumas pessoas tomem decisões contrárias? Isso, as leis, todas as leis, ao longo do tempo, elas sempre terão brechas. Porque uma lei não pode prever todos os casos, todos os episódios fenomênicos no mundo. Ela sempre vai ser aberta para ir amoldando a cada caso. O que está ocorrendo hoje no STF é que o STF está indo além da sua competência constitucional. A competência constitucional do STF é pura e simplesmente interpretar a Constituição. Eles estão criando modo. TSE está criando novas fórmulas que, ao meu ver, não têm amparo legal. Porque os juízes, quando foram atacados pela questão, e essa é a grande realidade, os juízes, quando foram atacados pela questão do CNJ, que podem ser a qualquer momento ali investigados, eles começaram a devolver
com algumas normas que são loucuras. Por exemplo, a eleição passada, o candidato que tinha conta reprovada eleitoral, ele podia ali sofrer um tipo de apenamento que era receber uma ação do Ministério Público. Agora, simplesmente do dia para a noite, depois que acabou a eleição passada, não pode mais ser candidato. Quer dizer, mudam a regra do jogo no meio depois. É a mesma coisa assim, ó. Corinthians e Comercial. Olha, o jogo vai ter 90 minutos, vai ter um goleiro, cada lado vai ter um goleiro, aí chega assim, nos 80 minutos, não, agora o jogo vai ter 120 minutos e o Comercial pode ter 5 goleiros. Muda a regra do jogo no meio do jogo. E essa briga a escâncaras de alguns ministros do STF demonstra que ali dentro muitos estão fazendo discurso político, não discurso de juiz, que deve ser feito, que é interpretar a lei ao fato. E aí, quando você fala de tirar a toga, né? E se candidatar, então? Tira a toga e se candidata. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já com o advogado Sidney Aranha. Ele tá bravo hoje com o STF. Não saia daí. Na Rodoaro você economiza transportando suas entregas para mais de 70 cidades. Ligue 0800 777 9009 e conheça o inovador sistema Express Rodo Hoje. Sua entrega coletada e entregue no mesmo dia, com rapidez e segurança. Rodoaro transporta sonhos e compromissos. Ligue 0800 777 9009. 0800 777 9009. Sintramar, fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.